Então, irmão e irmã, bom dia para todos vocês. Bem-vindos a essa nossa reflexão, o Evangelho hoje, dessa quinta-feira, 24 de outubro. Palavra de Deus que nós vamos então meditar, que é Lucas 12, 49 ao 53. Muito bem, peçamos então a luz do Espírito Santo para a nossa vida. Desejar, deixe o seu like, comente o que tem achado dessas reflexões da Palavra de Deus, aqui através do nosso canal no YouTube Católico Hoje. Então vamos iniciar a nossa proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Eu devo receber um batismo, como estou ansioso, até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós temos esse evangelho muito desafiador, pois Jesus está falando de fogo, de divisão, o que parece um pouco contraditório, pois Jesus Cristo ele é o príncipe da paz. Ele veio a esse mundo para trazer harmonia, para trazer paz, para trazer salvação, união entre as pessoas. Como é que ele pode falar então de fogo e de divisão? Isso parece ser contraditório na mensagem, mas justamente é o ponto importante da nossa reflexão hoje. Pois é o paradoxo da missão messiânica. Jesus ele é um paradoxo. Jesus, para muitas pessoas, ele é uma coisa diferencial, ele é algo que questiona, coloca pontos de interrogação. Podemos pensar primeiro nesse fogo, ele vem trazer o fogo, pois de fato, é o fogo divino, é o fogo do amor de Deus. E aqui a palavra, ela nos faz pensar em Jesus como aquele que inflama o mundo. E o Espírito Santo é como fogo, ele deve estar em nosso coração, em nossa vida, e deve gerar em nosso coração todo o ardor possível para que a gente seja uma testemunha dele nesse mundo. Então, podemos pensar então nesse fogo como o ardor da missão. Jesus Cristo ele tinha de fato um desejo muito grande de salvar esse mundo. Ele veio para isso, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele ia até Jerusalém, e ele ia até a cruz, e ele estava sendo movido por esse fogo, por esse ardor da missão. Portanto, era tudo aquilo que Cristo queria. Ele queria colocar novamente esse mundo dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus. Então ele anunciava com ardor o reino de Deus. E ele queria dar a sua vida para salvar a cada um de nós. Portanto, é o fogo do Espírito Santo. Então essa é uma imagem importante para nós, primeiro, desse fogo. Depois, a imagem do fogo como espada do Espírito de Deus, ou seja, é um fogo que divide. Ele é um fogo que dá também o discernimento. Portanto, Jesus Cristo ele começa a nos fazer pensar aqui de forma mais profunda, pois a divisão ela é inevitável. Nós não vamos conseguir escapar da divisão, pois a fé ela não é uma coisa neutra. A fé ela sempre vai colocar a pessoa de um lado, claro, do lado da verdade, contra a mentira, contra a manipulação, etc. e tal. Então vai gerar as divisões, mas ao mesmo tempo vai chamar para o compromisso. Portanto, o que crê, a pessoa que crê, rejeita tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Então, a fé é isso. Então, a fé gera uma posição. Porém, a família também será um campo de batalha. Então, Jesus ele deixa muito claro que vai haver divisão, pois não existe uma unidade, as divisões, sobretudo aquelas que a fé gera na pessoa, porque a fé ela vai fazer a pessoa tomar uma posição. E, portanto, a adesão dos membros da família vão gerar o conflito. A própria presença de Jesus como Messias gerou um conflito entre os judeus.
numa mesma família, ou mesmo entre os grupos, né, como fariseus, saduceus, etc., existia fortes divisões, né, pró-Jesus ou contra Jesus. Então a gente percebe que isso é verdade mesmo. E a divisão não é um fim em si mesmo. Nós não podemos dizer que nós buscamos a divisão pela divisão. Não. A divisão ela acaba colocando, de fato, a pessoa numa posição de autenticidade, digamos assim, né? Leva a pessoa para uma vida mais autêntica. Então, a pessoa que tem posição, a pessoa que busca a verdade, ela não vai aceitar, né, a mentira, a manipulação, o caos nesse mundo, não vai aceitar. Nós temos que pensar, de fato, como que nós nos posicionamos, né? Como que a fé nos faz posicionar nesse mundo. Primeiro é o chamado à conversão. Se a gente tem uma vida e uma fé um pouco indiferente, fraca, um pouco morna, esse texto hoje está chamando a gente para uma conversão profunda, de fato. Primeiro, o encontro pessoal com Cristo, como de fato, né? A gente não vai conseguir fugir das perseguições, das contradições, dos paradoxos. A fé vai ser questionada mesmo, então a gente precisa estar dentro de uma conversão profunda para responder a esse mundo, não há dúvida nenhuma. Depois o aspecto da comunidade, porque na comunidade a gente vai encontrar apoios, a gente vai encontrar pessoas que vão nos entender e que vão nos compreender. Enquanto o mundo pode de fato questionar e às vezes nem entender, mas vamos encontrar apoio na comunidade cristã daqueles que são os valentes guerreiros de Cristo, vamos chamar assim, né, que impunham essa espada do Espírito Santo na mão também e que vão para essa batalha, né, essa batalha do Espírito. Portanto, a comunidade ela é muito importante como apoio, né, emocional, como apoio de fé. E depois a nossa própria esperança na ressurreição. Por quê? Porque existe sombras de escuridão nesse mundo e a gente pode ter medo disso. Mas, ao mesmo tempo, a fé na ressurreição lança luz sobre toda dúvida, sobre todo medo, sobre toda a escuridão. A gente não tem que ter medo das divisões, ou perseguições, ou dificuldades, ou desafios que a fé encontra nesse mundo. Inclusive, nós também vamos encontrar a mesma situação que vai nos desafiar. Porém, a fé da ressurreição, ela lança uma luz tremenda desse mundo, porque aquele que foi morto, aquele que foi perseguido, né, aquele que foi acusado injustamente é o mesmo que foi ressuscitado. Ou seja, ele era verdadeiro, as suas palavras eram verdadeiras. E isso ficou testificado para o mundo. Portanto, a gente não tem que ter medo, a gente tem que, de fato, assumir um compromisso com Cristo e ter uma fé radical e comprometida, sem dúvida nenhuma. É claro que pode nos levar tanto à alegria, porque existe alegria nesse encontro com Cristo, nesse compromisso com Cristo, mas existe também o aspecto da dor, é como uma espada de dois gumes. A alegria e a dor está presente na nossa vida. Então, nós somos instrumentos de Deus nesse mundo e devemos enfrentar a incompreensão que vai aparecer. E também até o ódio, muitas vezes, a perseguição e até a morte, muitas vezes. Então, que o Espírito Santo faça arder o nosso coração, porque Cristo ele veio trazer esse fogo. E hoje vamos lembrar o santo que nós celebramos hoje a memória, que é Santo Antônio Maria Claret. Inclusive, nós temos cards aqui no canal, porque eu postei hoje esse vídeo. Dê uma olhada na vida desse santo, que foi uma pessoa também extraordinária para o tempo dele. Santo Antônio Maria Claret, ele tinha uma devoção muito grande à Virgem Maria e também a Santíssima Eucaristia, que são bases muito importantes, né? A intercessão da Virgem, pois sem a ajuda dela a gente não consegue servir ao seu filho. Com a intercessão e a oração e a ajuda dela, a gente se aproxima e ama mais a Jesus, porque ela é a mãe do filho e ela tem como interesse nos levar para Cristo. Então, Santo Antônio Maria Claret, ele era mariano, né? Tinha uma grande devoção a ela e, ao mesmo tempo, o centro da vida dele era a Eucaristia, que precisa ser também na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Não só no domingo a Eucaristia preceitual, para cumprir o rito, para cumprir o mandamento, mas também a devocional. Durante a semana a gente ter uma participação nas nossas missas, buscar a Eucaristia, porque sem isso a gente não vai conseguir subir, né, em virtudes diante de Deus. O próprio Santo Padre Pio ensinava isso, que se a pessoa quer subir em graus de perfeição diante de Deus, ela precisa ter Eucaristia
participar da Eucaristia frequentemente, recebi frequentemente a Eucaristia. Santo Antônio Maria Claret, ele foi fundador dos claretianos, então ele teve uma vida muito pujante. Fundou essa congregação desses irmãos claretianos que evangelizam pelo mundo. Pensemos nisso, pensemos na nossa vida. Será que nós estamos realmente sendo sal da terra e luz do mundo? Será que nós estamos anunciando Cristo como deveria? Será que temos o amor à Eucaristia, também o amor à Virgem Maria, que tanto nos ama e nos ajuda em nossa caminhada? Pensemos nisso, vamos encerrar nossa reflexão com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe seu dia, seu trabalho, a sua vida espiritual. Fiquemos todos em paz.